Tu és o Senhor. Nós nos ajuntamos com anjos e querubins e serafins. Aleluia. Continue louvando ao Senhor. Aleluia. Continue exaltando. Declare de todo o seu coração, meu irmão. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado. Sabe, meu irmão, esse é o ambiente do céu. Esse é o ambiente da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. É esse ambiente que a gente vai levar para nossa casa essa semana. É esse ambiente que a gente vai levar para os nossos desafios essa semana. Aleluia. Glórias a Deus. Quando você está louvando, quando você está adorando ao nome do Senhor Jesus, sabe, algo diferente, algo do céu é gerado no nosso coração. Aleluia. Oh, é um poder enorme quando nos reunimos para reconhecer quem Ele é na nossa vida. Você é filho amado de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Esse é o ambiente que nós devemos abrir nosso coração para o Senhor fluir da vida dele sobre nós. Aleluia. Glórias a Deus, Pai, Tu és santo, Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode tomar seu lugar, amém? Toda vez que somos incumbidos da palavra, bate aquele nervoso forte, né? Não é fácil. A gente está ali na volta, o cara tem que vir aqui compartilhar a palavra. Vou dizer para ti, é muita oração. Deus, me ajuda, que é só o Senhor. Mas é uma alegria imensa, é um prazer imenso poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês essa noite, amém? Glória a Deus. Como a gente viu ali da conferência esse ano, 1º de maio, temos a nossa conferência. E a palavra que está sobre a nossa igreja é esse ano de 2026, que é o ano da multiplicação. É o próximo nível, amém? E o pessoal da mídia pode botar um instrumental para mim, que me ajuda a ficar mais tranquilo, não ficar tão nervoso, né, Ricardo? Sabe, meus irmãos, e essa palavra que está sobre nós como igreja, que é o ano da multiplicação, o ano do próximo nível, sabe, vai passar muito pelo nosso coração, em cima dessa palavra. Porque a gente recebendo e crendo nessa palavra, a gente pode ter certeza que Deus tem algo novo para a gente viver nesse ano de 2026. O Senhor tem multiplicação de graça, multiplicação de favor, de vitória para a nossa vida, de vitória para a nossa casa, amém? Esse é o coração de Deus. Mas sabe que essa palavra está sobre nós, o ano do próximo nível, o ano da multiplicação. A gente pode dar um exemplo como 3 trabalhadores. 3 trabalhadores que têm a sua vida normal na sua empresa, que trabalham, mas eles têm outro trabalho, que é o quê? Dá um exemplo. Eles têm uma horta em casa, cada um deles. E dessa horta, eles tiram o sustento da sua casa. Dessa horta, eles aumentam a sua renda. Estou dando um exemplo. Esses 3 trabalhadores. E nós, como a igreja, todos nós estamos debaixo, na verdade, da mesma palavra, que é o quê? O ano da multiplicação. O ano de viver coisas novas. E vamos dar um exemplo desses 3 trabalhadores. Eles têm o seu trabalho circular e quando chegam em casa, tem a sua horta. E como se os 3 também, da mesma forma, recebessem a mesma palavra. Qual palavra? Eles, como tem a sua horta, vamos dar um exemplo. Estavam passando por um tempo de seca, um tempo de dificuldade. E eles recebem a mesma palavra. Qual palavra? Chegam até ele, Joel, e dizem: cuida, porque vai chover. Olha só.
Tomar uma água que nervoso, a garganta fica seca. Os 3 recebem a mesma palavra. Olha, cuida que vai chover. Vamos dar um exemplo do primeiro trabalhador. O primeiro trabalhador, ele tem um monte de preocupação. Um exemplo, estragou o carro dele, ele tem um monte de conta para pagar, então ele está meio atribulado, como qualquer um de nós, às vezes, né? Às vezes a dificuldade vem. Então ele está ali mexendo no celular, né? Fazendo a soma, a conta, e agora eu receber tanto, tem que pagar isso, isso e aquilo. E vem até ele uma pessoa e fala: cuida que vai chover. E por ele estar tão preocupado com tanta coisa, com tantas preocupações normal, que ele literalmente deixa passar a palavra. Vai chover, mas agora tem que resolver isso aqui agora. Agora eu não tenho tempo para minha horta, não tenho nem tempo para ver se vai chover realmente. Agora o segundo trabalhador, quando recebe a palavra, olha, cuida que vai chover. O segundo começa a murmurar, começa a reclamar, por quê? Daí ele pensa, cheguei cansado do trabalho, né? Cheguei exausto, semana difícil, e agora eu fiquei sabendo que vai chover, agora eu vou ter que trabalhar de novo, cara. Vou ter que ir lá largar semente, arrumar a horta, preparar tudo, e eu não estou a fim de trabalhar. E ele deixa passar. Ou melhor, ele faz reclamando, ele faz murmurando. Mas o terceiro trabalhador, ele recebe essa palavra. Olha, cara, cuida que vai chover. Automaticamente, a primeira coisa que vem no coração dele é uma expectativa santa. Meu Deus, era isso que eu precisava. Era dessa palavra que eu precisava ouvir. Eu preciso disso para minha horta. E o que ele faz primeiro, Ricardo? Quando dizem para nós que vai chover, a gente olha para onde? A gente olha para o céu. E esse trabalhador, ele pega e olha para cima. E quando a gente olha para cima, quando vai chover, sempre tem um sinal, é ou não é verdade? Ele olha e vê uma nuvem se fechando. E quando a gente vê a nuvem, cara, sempre quando vai chover, sempre vem uma brisa diferente, é ou não é verdade? E ele consegue sentir algo diferente vindo. E automaticamente ele se move feliz, com uma expectativa assim, nem está chovendo, mas ele está dando risada. Vai chover, vai acontecer algo diferente na minha horta, era aquilo que eu precisava. E sabe, meus irmãos, nós como igreja, essa palavra, o ano da multiplicação, é um ano de oportunidade. E o segredo é o nosso coração. Qual é o meu coração em cima dessa palavra? Como do primeiro, estou preocupado com outras coisas, já não tenho tempo nem de ver se realmente vai ser o ano da multiplicação. Ou o segundo, que vai murmurar, mas mais coisa para mim fazer, cara. Já estou na correria, mais coisa ainda para mim fazer. Ou o terceiro exemplo, daquele que enche o coração de alegria e crê, cara, esse é o ano da multiplicação. Em outras palavras, esse é o ano que eu vou viver coisas novas em Deus. Esse é o ano que Deus ele vai me levar a avançar, me levar a experimentar bênçãos novas para a minha vida, amém? Olha, Deus, esse tem que ser o nosso coração, meu irmão, como igreja. Então, quando você vir até aqui, você tem que encher seu coração de expectativa santa. Que esse é um ano de nós vivermos coisas novas, amém? Glória a Deus. E a palavra de hoje tem como título, o caminho da porção dobrada, amém? Repita comigo, o caminho da porção dobrada, amém? Então a gente vai estar vendo a palavra de Deus, 2 profetas, ou melhor, um profeta, que ele seguiu um caminho, que levou ele a experimentar uma porção dobrada sobre a sua vida. Mas alguém pode estar aqui e se perguntar, mas como assim, o que é a porção dobrada? Ele recebeu graça e favor dobrada sobre a sua vida. Em outras palavras, ele recebeu bênção dobrada de Deus sobre a sua vida, por meio de um caminho. Diga comigo, um caminho. Mais forte, um caminho. Sabe, Deus, esse ano de multiplicação, Ele tem um caminho para nos conduzir a gente viver coisas novas nele, amém? Ele tem um caminho, e a gente vai estar vendo a palavra sobre isso. E a forma como esse homem de Deus, ele viveu esse caminho. E assim como eu estava dando exemplo dos 3 trabalhadores, a gente sabe que o nosso caminho, né, André? Nosso caminho muitas vezes tem desafios, tem coisas inesperadas que a gente não espera acontecer. Assim é um caminho. Mas a gente vai ver através da vida desse homem que esse caminho, por mais que teve seus desafios, seus testes, assim como a nossa vida normal, à medida que ele foi dando a resposta certa, à medida que ele foi permanecendo com um coração cheio de fé, no momento certo ele recebeu uma porção dobrada do céu na sua vida, amém? Te convido você a abrir a sua palavra em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 6. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 6. A gente vai estar vendo essa ocasião desse homem seguindo um caminho. Amém?
Quem achou diz amém. Ó, tão bem na palavra. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 6. Eu vou ler para nós. Olha só. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Diga comigo, saíram de Gilgal. Amém. Vamos seguir então, versículo 2. E no caminho, disse-lhe Elias para Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Então aqui nesse início de versículo a gente viu ali que estava Eliseu seguindo Elias. Eliseu era discípulo de Elias. Elias era mestre de Eliseu. E eles estavam seguindo um caminho no qual Deus estava guiando Elias. A gente vê no início do versículo, ele já diz que estava chegando a hora de Deus levar Elias ao céu. E Eliseu era um discípulo muito fiel de Elias. Então quando eles estavam lá naquela cidade, Gilgal, Elias parou, olhou para Eliseu e disse assim: ó, Eliseu, fica aqui, cara, que agora eu tenho que seguir sozinho. Tenho que seguir meu caminho, Deus está me mandando ir para Betel, espera aqui. E Eliseu, aí que vem um grande detalhe, Eliseu tinha sede de viver coisas novas. É o exemplo do terceiro trabalhador, aquele que ouve uma palavra e enche o coração de expectativa. Eliseu, ele tinha sede de viver coisas novas. Eliseu tinha sede de experimentar coisas novas em Deus. Quando Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica aí em Gilgal que eu tenho que seguir para Betel. Eliseu falou: não, Elias, eu vou junto contigo. Eu te dou a minha palavra e pela vida do Senhor, eu vou junto contigo. Eu não vou deixar tu ir sozinho, não. Eu quero percorrer esse caminho junto contigo, porque eu sei que tem coisa nova aí. Então eles foram junto para Betel. Seguindo o versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Olha só, no versículo 3, assim como o caminho da nossa vida, existe momentos difíceis e também existe pessoas que vêm para gerar um sentimento ruim na nossa vida. Existem pessoas que parece que se levantam literalmente para trabalhar. Então Eliseu ali seguindo Elias para Betel, outros discípulos da escola dos profetas chegaram até Eliseu, porque sabia que Eliseu era um homem muito determinado, era um homem muito próximo de Elias, e vieram com uma notícia triste. Por mais que Eliseu sabia, mas vieram, porque tem pessoas que gostam de falar coisa negativa, não é verdade? Tem pessoa que quando dá problema assim, cruz, ela tem prazer em divulgar o problema. Vamos compartilhar o problema. Então chegaram até Eliseu, falaram: Eliseu, tu está sabendo, Eliseu? Ué, o que houve? Tu está sabendo que logo, o teu mestre, Elias, ele não vai estar mais entre nós. Mas olha que legal a resposta de Eliseu para esses demais profetas: não, eu sei, mas nem comentem mais sobre isso. Sabe o que é isso, meu irmão? O coração de Eliseu, ele estava focado em viver o máximo que ele podia perto do seu mestre. Sabe, ele não queria simplesmente se deixar levar por notícias ruins, ou se deixar levar pelas circunstâncias que realmente entristeceu o coração dele. Mas ainda assim, por mais que ele sabia da dificuldade, o coração dele estava em avançar. Então eu peço para você, olha para o seu irmão do seu lado, diga para ele: meu irmão, não, fala mais forte para ele, não vai acreditar. Meu irmão, seu coração, por mais que tenha dificuldade, você precisa continuar a avançar. Amém? Sabe, esse foi o coração de Eliseu. Por mais que ele sabia que estava vindo uma circunstância que não ia agradar o coração dele, o mestre dele ia ser levado dali. Pessoas se levantaram para vir com uma notícia ruim para ele, sabendo que ele não ia gostar. Mas o coração dele, ainda assim, continuava desejando avançar. Amém? E isso é um baita exemplo para a nossa vida esse ano de 2026. O ano da multiplicação. Nós precisamos ter esse coração de Eliseu, cara. Eu quero avançar. Eu quero viver coisas novas em Deus. Sim, vai vir dificuldades. Sim, talvez vai se levantar pessoas que vão me gerar um sentimento ruim no meu coração. Pode acontecer. Mas ainda assim,
Eu preciso decidir crer e olhar para o meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Seguindo então, no versículo 4. Então Elias novamente falou para Eliseu: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou agora para Jericó. E Eliseu novamente disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que não te deixarei ir sozinho. Então desceram juntos a Jericó. Olha só que interessante. Como Eliseu era determinado. Como Eliseu, ele tinha um coração, sabe? Essa fome, essa sede, levava ele a não parar de jeito nenhum. Ele queria, porque queria viver quanto mais próximo do mestre dele. Era isso que ele tinha no coração. É assim que ele se posicionava. Ali a gente vê novamente Elias, olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, fica agora aqui em Betel, cara. Agora Deus está me mandando ir lá para Jericó. Espera aqui, cara. E de novo, Eliseu, ele toma um posicionamento. Não, Elias, eu quero continuar contigo, cara. Eu quero continuar nesse caminho. Eu quero continuar focado naquilo que, sabe, um dia Deus me chamou para viver do teu lado. Eu quero ir até o fim. Sabe, meus irmãos, outro exemplo para nós. Muitas das vezes, por causa de N de circunstâncias, problemas, N de situações, assim como Eliseu, nós somos tentados a parar. Tentado a perder aquele coração com fome e sede de Deus, não é verdade? Porque a gente para e pensar, Eliseu podia começar ali a ficar meio, perder o ânimo de andar com Elias, mas daqui a pouco já vão levar ele. Está todo mundo falando que vão levar ele, o que me adianta continuar andando com Elias? Ou também o próprio Elias falando para Eliseu, acredito que Elias estava preocupado com Eliseu. Eliseu, vai ser um baque para ti, cara, espera aqui, eu preciso ir sozinho. Sabe, meus irmãos, o coração de Eliseu é um coração que é referência para nós nos dias de hoje. Por mais que N de situações se levantem na nossa vida, a gente precisa continuar andando com Cristo. Continuar olhando para a sua palavra. Continuar sabendo qual é o seu chamado. Porque Eliseu, ele tinha recebido um chamado. Certo? A gente vê na palavra. E por mais que as situações se levantavam, a influência vinha, ele permanecia crendo naquele chamado. Não, eu tenho um chamado na minha vida. Deus tem algo para fazer através da minha vida. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. E eu não quero parar, eu quero continuar. Sabe, meus irmãos, você que tem um chamado de Deus sobre a sua vida, por mais que as dificuldades se levantem, continue andando, continue crendo, continue buscando, andando perto do seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continue perto dele. Mas que talvez as circunstâncias se levantem para dizer: não, fica aí onde é que tu está, cara. Tem tantas outras coisas para te se preocupar. Não, continue crendo. E assim foi o coração de Eliseu. E seguindo, versículo 4. Então Elias lhe disse: fica aqui. Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. A gente leu versículo 5, na verdade. Em Jericó, os discípulos dos profetas de novo foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Novamente Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. E no versículo 6, em seguida Elias lhe disse: fica aqui, que o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Amém? Olha só que interessante. Então a gente está vendo um caminhar de Eliseu seguindo Elias, no qual Deus guiava Elias e Eliseu seguia ele. Sabe, meus irmãos, em todo momento desse caminho até aqui, dessas cidades que eles passaram, em todo momento se levantou barreiras para Eliseu não continuar o caminho. Sabe, meus irmãos, assim é na nossa vida com Deus. Muitas dificuldades, muitas situações se levantam para nos paralisar. Mas assim como eu dei o exemplo de Elias, cara, a gente precisa ter o coração correto. Porque, meus irmãos, a gente vai estar vendo ali na frente que em cada momento, em cada dificuldade, em cada cidade, em cada ambiente que Eliseu passava, algo do céu era gerado na vida dele. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Até mesmo nas dificuldades, até mesmo no problema, ou nas pessoas que se levantam contra você, existe algo do céu a seu favor, sabe? Existe algo de Deus ao nosso favor. Por mais que na hora a gente não entende, não é verdade? Por mais que na hora a gente fica sem entender, mas existe algo de Deus em seu favor ali. No momento certo, o próprio Deus vai te conduzir uma bênção. No momento certo, aquilo que era para ser um problema, nas mãos de Deus vai se tornar um degrau para te avançar, para te continuar avançando, amém? Mas passa por esse coração que não para,
que não deixa de crer, que não deixa de acreditar, que não deixa de buscar viver perto do Senhor, porque Ele é a chave de todas as coisas. Aleluia. E a gente vai vendo ali na frente, na conclusão dessa situação de Eliseu com Elias, em 2 Reis, capítulo 2. Agora a gente vai ver o versículo 8 até o 12. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 até o 12. Olha só. Então Elias, lá na frente, já tinham percorrido, chegaram diante do rio Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu na água. E as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em outras versões, me dê porção dobrada da unção que está sobre você. Seguindo, disse-lhe Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavalos de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Eu vou seguir. Depois que pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do rio Jordão, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Amém? Glória a Deus. Olha só que poderoso, meu irmão. Então a gente vê nesse caminho da porção dobrada, Eliseu em todo momento, ele teve dificuldades, em todo momento se levantou situações para ele parar, mas em todas elas ele permaneceu posicionado. Não, eu quero avançar, eu quero viver algo novo, eu quero continuar andando contigo, Elias. E a gente vê ali quando chegaram diante do rio Jordão, o profeta Elias, um homem sobrenatural de Deus, tirou a sua capa, bateu na água. A água se abriu. Quando eles estavam passando, Elias perguntou para Eliseu: Eliseu, Elias já estava sentindo, eu acredito, está chegando a hora, eu serei levado. Perguntou para Eliseu: Eliseu, me pede a última coisa, aquilo que eu posso fazer para ti, eu sendo teu mestre. E Eliseu, olha só aí que volta a frase que eu falei no início: um homem que tinha sede no coração de viver coisas novas em Deus. Sabe, ele era um homem que tinha expectativa. Ele via o mestre dele viver tantas coisas extraordinárias, mas ele não ficava só, podemos assim dizer, aplaudindo. Mas dentro do coração dele, ele tinha uma vontade: eu também quero viver coisas novas. Eu também quero desfrutar, sabe, da bondade de Deus. Deus me usando, Deus me capacitando, Deus me levando a servir a Ele de uma forma diferente. Ele tinha esse desejo no coração. E eu volto a dizer, o ano da multiplicação é o ano pelo qual nós temos que ter um coração diferente. Um coração, sabe, que tem fome e sede. Cara, eu quero experimentar algo novo de Deus. Talvez eu olhe para 2025 e digo: poxa vida, grandes coisas o Senhor me abençoou. Olha só, grandes coisas o Senhor me favoreceu. Mas agora é um novo ano, uma palavra nova. E da mesma forma eu preciso ter um novo coração. Deus, eu quero ainda assim experimentar coisas novas da Tua bondade na minha vida, da Tua bondade no meu ministério, da Tua bondade na minha casa e na minha família. Porque esse era o coração de Eliseu. E por causa que ele tinha um coração, ainda assim com fome e sede de Deus sobre a sua vida, foi concedido a ele uma oportunidade. Elias perguntou a última coisa. E ele falou: eu quero, olha, o homem era ousado, eu quero porção dobrada da unção que está sobre a sua vida. E a gente vê que no exato momento veio uma carruagem de fogo e levou Elias. E Elias deixou a capa, Eliseu tomou conta da capa. E na sua primeira oportunidade ele bateu no rio Jordão e o mar se abriu. Se abriu as águas naquela ocasião. E os demais, todos eles confessaram: realmente, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Amém? Sabe, meus irmãos, isso é poderoso. Um caminho da porção dobrada. Sabe, Deus, Ele quer nos levar a viver coisas novas esse ano.
bênçãos novas, favor e graça dobrado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas existe um caminho. E nesse caminho, quando a gente anda o caminho da fé, o que eu digo caminho da fé? Quando a gente tem a nossa vida, a nossa casa baseada na palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer que a palavra de Deus, sou repetitivo nessa frase, que a palavra de Deus, ela não é um livro de regras. Quando a gente não conhece, não tem uma vida próxima da palavra, que a gente pensa, a Bíblia é um livro daquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer. Mas não, a Bíblia é sim o livro de um Pai, nosso Deus, que nos ama muito. E nesse livro está as instruções de um pai. Todo pai instrui seu filho, não é verdade? Todo pai, ele tenta, de uma certa forma, ajudar o seu filho num caminho bom. Ele instrui, meu filho, esse é o caminho certo para te viver e ser abençoado. Meus irmãos, isso é a Bíblia. A Bíblia nada mais é do que Deus que nos ama muito. E todo pai que se preocupa com o seu filho, ele deve instruir. Não é verdade? Às vezes ele tem que corrigir. Eu sempre digo, eu quando era pequeno, tinha aquela tipo, não gostava de estudar, não gostava de comer salada, e vinha o pai ou a mãe e falava, tem que comer salada, tem que ir na escola. Na hora, quando a gente era imaturo, criança, a gente ficava nervoso, brabo. Mas hoje a gente entende, não, é porque o nosso pai nos ama muito, que ele nos instruía. Assim é a Bíblia. Mas que as pessoas, mas é um livro de regra, é chato. Não, é porque tu não sabe quem é Deus. Por isso que acham que é chato. Deus é um pai que nos ama muito. E Ele quer nos instruir num bom caminho, para abençoar a nossa vida e a vida da nossa casa. E só, meus irmãos, assim como Elias foi abençoado nesse caminho, por meio da sua atitude de fé, existe uma palavra que Jesus diz sobre nós. Que nessa palavra, Ele diz que também há porção dobrada para a nossa vida. Então eu te convido. Abra sua palavra em João capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Amém? Quem achou diz amém? Amém, estão afiados. João 14, versículo 2 está escrito assim, as palavras de Jesus. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês... acreditarem em mim, eles vão fazer as mesmas obras que eu venho feito, e obras ainda maior. O que é isso? Porção dobrada, unção dobrada. Mas olha como é interessante, a mesma forma como Eliseu teve a oportunidade diante de Elias, certo? De receber uma porção dobrada, porque Elias também ia ser levado aos céus. Nós também temos essa palavra de Jesus sobre a nossa vida, sabe? Jesus diz, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Amém? Glória a Deus. E essa palavra, sabe, meus irmãos, está sobre a nossa vida nesse ano. Eu me lembro, teve anos atrás, eu e o Jorginho liderava uma cela que a gente recebeu ali, né? No rebote, recebemos essa cela para a gente liderar lá em Mato Leitão. Meu rapaz, aquele ano foi uma correria, enfim. Foi bênção aquele tempo. Nós liderando aquela cela lá em Mato Leitão, e teve uma ocasião que a cela teve que ser fechada, teve que ser paralisada. E daí estava eu e o Jorginho, estava andando junto, Paulo e Timóteo. Nós estávamos sem cela, eu e ele, paralisado, sabe? Mas nós estávamos sempre orando, cara, nós temos que abrir uma cela, velho. Nós não podemos ficar parados, nós temos que abrir uma cela. Eu me lembro que naquele tempo o Jorginho trabalhava pro André, e ele estava instalando câmera numa casa. E eu não sei o que houve, não me lembro direito, se ele estava mandando áudio, falando da igreja, ou de cela, alguma coisa assim. E a dona da casa perguntou para ele, mamãe, tu é de qual igreja? Está falando de igreja aí? Não, sou da igreja tal. E ela comentou, não, mas o meu filho já foi lá um dia. Pai, eu estou precisando de algo na minha casa. Isso foi anos atrás. E daí o Jorginho mandou mensagem, pô, acho que se criou uma oportunidade de nós abrir uma cela em tal lugar. Eu, mas como assim? Tu foi lá, né, bateu na porta, como é que foi? Não, eu estava trabalhando. Estava mandando mensagem de áudio, a dona da casa ouviu e perguntou. E eu falei, não, nossa igreja é em cela, e ela queria uma cela na casa dela. E eu peguei e falei, não, então vamos lá então. Está aí a nossa
Mas sabe, foi muito do céu. Que quando nós estávamos fazendo céu naquela casa, teve uma situação muito interessante que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Quando a gente começou a fazer cela, com o passar do tempo, as pessoas conhecendo a palavra, conhecendo o amor de Deus, nós começamos a conversar. Não, você tem que convidar as pessoas para vir também para a cela. Convidar a vizinhança, convidar os amigos. E o pessoal dando a casa ali já deixou bem claro. Não, nosso vizinho daqui do lado nós não podemos convidar. Não, mas como assim? Não, nós quebramos o pau com eles, o negócio foi feio. Não queremos nem chegar perto deles. Olha que interessante. E eu, Jorginho, né? Nós era mais gurizão, o pessoal mais, né? Mais maduro, respeitamos. Demos uma segurada, não, amém? Vamos ficar entre nós aqui por enquanto. Calma lá. E pelo bom tempo nós fazendo célula. E o interessante, que essa dona da casa, ela nem frequentava a igreja, só a célula. Ela ficou sabendo para os outros demais vizinhos, que ela não tinha brigado, que esse vizinho, que eles tiveram uma contenda feia lá, coisa mais feia do mundo, ali estava gravemente doente, estava hospitalizado, enfim, e aquilo comoveu o coração dessa pessoa. E comovendo o coração dessa pessoa, na cela ela começou a pedir, não, eu quero orar, eu preciso de um pedido de oração para uma pessoa. Aí nós, por quem? Pelo vizinho que nós estamos brigados. Eu pensei, sai, peraí, até então eu não queria convidar, agora que mais? É Deus, né? Eu pensei, Deus está agindo. E começamos a orar, meu irmão. E olha que interessante, como Deus é poderoso. Por isso que eu digo, sabe, a nossa igreja, não somos uma igreja de seres humanos perfeitos, não. Somos uma igreja que andamos juntos, cada vez mais evoluindo e crescendo, se aproximando ainda mais de Deus. E ali, nós fazendo a cela, e cada cela nós orávamos por essa mulher. Sabe o que aconteceu? A dona da casa foi visitar a pessoa enferma lá, que ela tinha brigado. E lá, obviamente, visitar, se compadeceu da vida da pessoa, fizeram as pazes. E falou para ela, não, na próxima cela, quando nós for orar, nós vamos ligar o áudio, e o áudio vai vir por oração. E falou para o marido dessa pessoa, falou assim, não, tu bota ela escutar o áudio, que nós vamos orar, e Deus vai agir em favor dela. Tá, chegou no dia eu nem sabia, chega no dia da cela, na hora da oração, vamos orar, cadeira da bênção, aquela coisa. Ela falou assim, não, hoje nós vamos mandar uma oração, mas tem que ser em áudio. Eu pensei assim, para quem? Não, para fulana, eu fui lá visitar ela. Daí me caiu os buteados do bolso, meu Deus, Deus está agindo. Porque a pessoa era brava, não era embaçado o negócio. Fui lá visitar ela, fiz as pazes, falei que nós ia orar e falei que ela ia ser curada. Meu Deus. Ele falou para mim, tu tem que orar. Eu pensei assim, vou dar o máximo, né, cara? Vou orar assim, valendo. Tudo de mim. E realmente, ligou o áudio, comecemos a orar. E daí começou aquele rebuliço do Espírito Santo, orar. E amém. Sabe, meus irmãos, eu me lembro certinho, se não me engano, passou 2 meses. E aquilo que isso que eu ando numa caminhada com Deus. E aquilo que eu não esperava acontecer, aconteceu. De um dia eu estou chegando na cela e tem um casal que eu nunca tinha visto na minha vida. E eram os vizinhos que eles tinham brigado, eles estavam no mesmo lugar. E vieram ali, porque eles disseram, não, deu tudo certo a minha cirurgia, eu vim aqui porque naquele áudio eu senti algo de Deus no meu coração. Sabe, meus irmãos, eles estavam ali em paz, tinha acabado a briga. E eu pensei assim, mas eu não fiz nada, velho. Tudo foi Deus. E de fato, meus irmãos, a chave de nós vivermos algo novo esse ano não está o quanto você é bom ou não, mas o quanto você crê que Deus ele é contigo. O quanto você crê que Deus ele escuta a tua oração, na tua casa, do teu jeito. O quanto que Deus se importa com a tua vida e quer te usar poderosamente. Sabe, aquele dia marcou meu coração. Quando eu estava lendo do caminho, me fez lembrar daquela circunstância. Porque eu estava no caminho, André, fazendo célula, lá em Mato Leitão, dando maço. E uma hora começou a dar tudo errado e parou a célula. E óbvio, assim como Eliseu deu vontade de parar. Meu Deus, quanto que eu gastei de gasolina, Jesus. Né? Acreditei, orei, enfim. Mas mesmo assim escolhi a decisão. Vamos continuar acreditando. Não podemos ficar parados, Jorginho. Vamos orar. Sabe, o coração de Eliseu, quando a gente tem um coração que persevera na fé, é como Eliseu naquele caminho. Muitos tentando se levantar para fazer ele parar, circunstâncias para fazer ele parar. Mas na hora certa, o próprio Deus tinha reservado algo diferente para a vida dele. Assim como foi essa experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais. Sabe, meus irmãos, por mais dificuldade que você está passando, Deus ele tem algo separado para você viver com a sua casa esse ano, no seu ministério. Ele tem. Ele tem. Mas as dificuldades, os problemas, continue crendo.
Continue orando, faça que nem Elias, continue orando para o Senhor, continue orando para o seu mestre, crendo na palavra dele que no tempo certo. Sabe, agora que sou pai, tem a minha filhinha, às vezes, né, tá fazendo um griteiro e eu estou fazendo a mamadeira, estou dizendo, espera, o pai está limpando a mamadeira, o pai está esterilizando, mas espera, está aqui. E ela... Sabe, meus irmãos, somos nós muitas vezes. Deus, Ele está preparando algo que nós precisamos. E vai vir na hora certa para a nossa vida. Vai vir na hora certa para o seu ministério, para a sua casa, para a sua... Está vindo. E esse é o ano. Mas muitas vezes nós escolhemos espernear. Creia mais, meu irmão. Acredite mais. Aumente o nível da sua fé. Porque esse é o ano da multiplicação de bênçãos e vitórias sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estou chegando ao final. Outro exemplo profético. Ali quando eles saíram de Gilgal. Anteriormente a essa ocasião que a gente vê no início do versículo, eles estão saindo de Gilgal e indo para Betel. Gilgal é um local profético de remoção da vergonha. Porque Gilgal, anteriormente, quando o povo foi liberto do deserto, antes deles desfrutarem de fato de Canaã, né, Deus mandou circuncidar todos os rapazes que ainda não eram. Porque isso era uma marca na vida deles, que o velho homem, a velha vida de escravo tinha sido terminado. E a gente vê Eliseu, ele passou por Gilgal. Gilgal, essa passagem dele significa mudança de mentalidade. Mudança da velha vida. Talvez outrora, antes eu vivia diferente. Eu tinha práticas diferentes, eu tinha uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Eu tinha uma vida totalmente contrária àquilo que diz na palavra. Eu não buscava a Deus. Eu não me aproximava de Deus. Mas agora que eu conheço a palavra dele, há uma mudança na minha mentalidade. Há uma mudança no meu coração. Então essa é a passagem de Gilgal. A marca do nosso caráter sendo forjado por Deus. A segunda cidade, em Betel, lugar do altar. Então antes dessa ocasião, quando eu cheguei de Elias e Eliseu, nesse caminho chegaram em Betel, anos antes, o Senhor teve um encontro com Abraão. E confirmou uma promessa sobre ele. E naquele lugar diz a Bíblia que Abraão levantou um altar para adorar o Senhor. Um lugar de comunhão. Betel significava um lugar de altar a Deus. E Eliseu, seguindo Elias, saiu de Gilgal, onde é que era a mudança de caráter, foi em Betel, que é o quê? Lugar de altar. Lugar de altar é o quê? Lugar de proximidade com Deus. Comunhão com Deus. Diga para o seu irmão do seu lado, meu irmão, está fraquinho. Meu irmão, esse ano, você precisa buscar, ter mais comunhão com Deus. Amém? Ele chegou em Betel, lugar de altar ao Senhor, lugar que significa comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos, existe um poder enorme em você lá na sua casa, buscar a presença de Deus. Quando você vai na cela e buscar a presença de Deus, quando você vai até uma igreja buscar a presença de Deus, existe um poder enorme que gera um nível ainda maior de fé. E a fé na nossa vida é combustível, é como um combustível do carro. Não deixa o carro parar. É a fé que não nos deixa parar. Então esse ano é um ano que a gente precisa buscar ainda mais da presença de Deus. E sabe, é interessante que buscar a presença de Deus também é o Senhor alinhando os nossos caminhos. Sabia disso? Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós buscamos se aproximar do Senhor, mais Ele vai alinhando a nossa vida, mais Ele vai alinhando a rota das nossas escolhas, das nossas atitudes. Amém? Cara, eu ouvi um exemplo bem diferente. Eu gosto muito de ouvir pregação no YouTube, enfim. E eu ouvi um exemplo muito bacana de um pastor falando, aquilo marcou meu coração. Ele contando, um pastor ele que viaja muito pelo mundo. Ele estava viajando ali, uns amigos dele comentaram, não, cara, tu tem que olhar uma série que tem na Netflix ali, sobre a Fórmula 1, não sei o quê. Daí ele comentou, mas eu não gosto de Fórmula 1. E os amigos dele falaram, não, olha lá, tu vai achar bacana, tem coisa interessante. E ele foi olhar. E ele contando ali nessa pregação, começou a achar interessante, legal, a questão da Fórmula 1. Só que chegou um momento que ele vendo aquelas cenas e aquele documentário, Deus falou com ele algo, um momento, uma certa ocasião. Ele dizia ali na pregação que ele estava vendo ali, tinha a câmera dentro ali do piloto dirigindo. O piloto estava vindo numa reta em alta velocidade, né? O giro do motor lá em cima, no alto.
E quando estava chegando numa curva, começou a reduzir, assim, de forma, como é que eu posso dizer, com muita força, reduzir a velocidade, reduzir o giro. E ele contando que na cena ali, o piloto, né, na direção, fazendo força para manter o carro na curva e não perder o controle do carro. E a velocidade diminuiu drasticamente. Que estava lá no alto, diminuiu drasticamente. E depois que ele fez aquela curva, ele alinhou novamente numa reta e subiu novamente a aceleração. E esse pastor contando que quando ele estava vendo aquela cena, Deus falou com ele. Sabe, a nossa vida com Deus, muitas vezes, o alinhamento de Deus é como essa circunstância, como essa situação. Muitas vezes a gente está ali no caminho, Ricardo, dando tudo certo, em alta velocidade, tudo dando certo, tudo cooperando, tudo fluindo. Mas de repente parece que tem uma curva e começa a ter que fazer mais força, mais concentração, mais pressão. E parece que eu estou diminuindo a velocidade. Parece que eu estou diminuindo a velocidade, estou perdendo aquela velocidade que eu tinha. Mas ali ele diz que Deus falou com ele. Há momentos que eu estou alinhando a tua vida, que parece que está difícil, parece que tu tem que fazer mais força, parece que tu está devagar. Mas nada mais é do que o meu favor te alinhando para algo novo. Uma nova aceleração, uma nova velocidade. E quando eu ouvi aquele pastor, eu falei, amém. Receba essa revelação. Porque de fato, meu irmão, assim foi como Eliseu. Talvez ele tinha vivido grandes coisas com Elias, mas chegou um momento que começou a ficar pesado, difícil, mandando ele parar, pessoas falando coisas negativas, mas ele continuou, permaneceu, talvez até diminuindo a velocidade. Suas emoções talvez não estavam como antes, mas ele permaneceu. E tudo isso fazia parte do projeto de Deus. Um alinhamento, Deus estava alinhando. E vida com Deus, Betel, buscar a presença de Deus também é Deus alinhando a nossa vida, alinhando a nossa rota, das nossas atitudes, das nossas escolhas. O Senhor está alinhando. Sabe, meus irmãos, talvez você está passando por um alinhamento de Deus na sua vida esse ano. Não se preocupe, não se apavore, continue crendo, continue acreditando, que no momento certo você vai ver uma nova aceleração do céu na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Porque, como a Bíblia diz, tudo passa, menos a palavra do Senhor. E Ele é poderoso e fiel para cumprir, amém? Glória a Deus. Em seguida, Jericó, próxima cidade de Jericó. A gente vê anos antes, em Jericó foi a primeira cidade que o povo de Deus conquistou. Quando conquistaram Jericó, ali que as muralhas caíram, tudo que eles conquistaram de riqueza, eles ofertaram a Deus como primícia. Jericó representa Deus em primeiro lugar. E Eliseu, seguindo Elias, saiu de Betel, lugar de presença de Deus, lugar de Deus alinhar a vida dele, e foi para Jericó. E Jericó é um ambiente profético que diz que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. E a palavra de Deus eu não vou abrir para mim, está acabando o meu tempo. A palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. À medida que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, honrando Ele com a nossa vida, a Bíblia diz que Ele mesmo, Ele vai nos abençoar. Ele mesmo, talvez aquilo que está faltando, seja paz, seja alegria, seja um momento difícil financeiramente, o próprio Deus, Ele diz que Ele vai nos abençoar, amém? E por final, saindo de Jericó, eles foram até o Jordão. E no Jordão esteve aquele momento miraculoso, que Elias tira a capa, bate no rio, e o rio se abre, eles estão passando, e Eliseu faz aquele pedido a Elias. E sabe, na cultura deles, aquele pedido de pedir a porção dobrada, geralmente era dedicado ao primogênito. Sempre o primogênito, ele era, sabe, ele tinha essa oportunidade de pedir a porção dobrada, pedir a herança do pai. E a gente consegue ver que Eliseu, ele via Elias como um pai na vida dele. E porque ele via Elias como um pai, ele teve a ousadia de pedir diferente, de pedir algo inusitado. E porque ele tinha esse coração, ele recebeu algo do céu. Ele recebeu aquilo que ele desejava. E sabe, meus irmãos, à medida que a gente tem um coração que reconhece Deus como pai, que a gente não tem medo de se ajoelhar e chegar diante de Deus sabendo que Ele nos ama muito, que Ele é um pai que quer ouvir a nossa oração, tudo muda. Tudo muda. Sabe, esse ano de 2026, Deus Ele quer cada vez mais ser um pai na nossa vida. Um pai presente, um pai próximo. Um pai que quer demonstrar o seu amor, seja qual for a situação que nós estamos vivendo. Amém? Isso faz toda a diferença. E para nós terminarmos,
lá na frente, quando Elias já estava empoderado da unção dobrada, Eliseu já estava empoderado da unção dobrada de Elias, a gente vai ver uma ocasião poderosa, de um renovo acontecendo. Então diga comigo, esse ano de 2026, Deus tem renovo para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, para os meus projetos, para as minhas metas. Amém? O Senhor tem um renovo. Peço para vocês abrirem a Bíblia novamente, 2 Reis. A gente vai ver algo inusitado dessa unção que veio sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a gente vai ver do versículo 1 até o 7. Mas uma situação inusitada para nós terminarmos. Lá na frente, Eliseu, cheio da unção dobrada de Elias, até ali os profetas agora seguiam Eliseu. Aqueles profetas que eram alunos de Elias se tornaram alunos de Eliseu, porque Eliseu tinha a unção dobrada. E um deles chegou até Eliseu e falou: Eliseu, vamos até o Rio Jordão cortar umas árvores, vamos fazer um lugar maior para nós, que está aumentando o número de pessoas, está aumentando o número de alunos, porque a unção dobrada vai sair, é o ano da multiplicação. E Eliseu falou: não, vamos lá. E eles chegando até lá, estavam cortando troncos de árvore para fazer esse local maior, cortando e cortando. Chegou um momento que um dos profetas, um dos rapazes, estava cortando, e o ferro do machado dele, a lâmina de corte do machado dele, voou longe e caiu dentro do rio. E na hora que ele perdeu a lâmina, ele perdeu a ferramenta de trabalho, ele gritou: ai meu Senhor, era emprestado. Automaticamente o rapaz ali ficou angustiado, ficou apavorado, que além de ter perdido a ferramenta para trabalhar, ele estragou a ferramenta que era emprestada de outra pessoa. A gente vê na palavra de Deus que Eliseu pergunta para ele: onde é que está? Onde é que caiu? E ele pegou, apontou no local onde caiu. Sabe, meus irmãos, esse profeta que estava ali trabalhando com essa ferramenta, com esse machado que não era dele, somos nós servindo a Deus, sabia? Nós recebemos os dons do céu, os dons do Espírito Santo, a graça e o favor dele sobre a nossa vida, nos capacitando a servir a Deus. E muitas vezes nós somos como aquele profeta, estamos trabalhando, porque só perde a ferramenta quem está trabalhando, só estraga a ferramenta na mão de quem trabalha. E ele estava trabalhando assim como nós, mas chegou um certo momento que o desgaste do trabalho afetou aquela ferramenta. Em outras palavras, muitas vezes na nossa vida ministerial com Deus, sabe, dificuldades, desafios, muitas vezes os nossos dons, eles são afetados, eles são de certa forma apagados pelas nossas emoções, pela dificuldade física que talvez nós estamos passando um mês, na semana, no ano. Eles vão enfraquecendo, às vezes vai perdendo o fio do machado, vai perdendo, e daqui a pouco se perde a ferramenta, se perde o dom. E sabe, meus irmãos, assim como aquele homem, esse profeta, muitos de nós, às vezes nós passamos por ocasiões assim. Não sou mais o mesmo, as coisas não estão mais fluindo que nem antes.
porque estava dando o meu melhor, talvez já tinha derrubado 3 armas, chegou na 4ª, começou a perder o fio do machado e ele se perdeu. E como aquele rapaz, ele gritou, ai meu Senhor, ele reconheceu, eu preciso de um renovo. Aconteceu algo que eu perdi o controle. Sabe, meus irmãos, o ano de 2026, o ano da multiplicação também é ano de renovo, de unção nova. O Senhor quer te renovar teu espírito, um encorajamento novo, uma fé diferente, amém? Uma expectativa nova no coração. Eu vou dizer, olha esse pai, meu machado perdeu o fio, calma. Assim como Eliseu perguntou, onde é que está? Onde é que tu perdeu? Onde é que foi o problema? A Bíblia diz que ele cortou um galho, é como um madeiro. E o madeiro aponta para Cristo na cruz do Calvário. Onde ele levou, sabe, toda a nossa fraqueza, toda a nossa incapacidade, Ricardo, foi levada na cruz do Calvário. Sabe, é por meio dela que nós recebemos graça para continuar servindo a Deus. E a Bíblia diz que quando ele pega aquele galho e atira na água, aquele machado que havia se perdido, ele volta. E eu acredito que ele volta mais afiado. De uma forma diferente. A Bíblia diz que esse homem, ele estica o braço e pega esse machado. Sabe, meus irmãos, esse ano, Deus, ele quer renovar o nosso machado. Ele quer renovar a unção na nossa vida. Esse machado, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Aleluia, não vai precisar mais tanta força. A gente vai ver o fluir, a graça, o favor, junto conosco, em cada passo que nós damos, amém? O Senhor tem um tempo novo para nós viver com Ele. Então se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia. Convido, coloque de pé, põe a mão no seu coração. Começa a falar com Deus. Não se preocupe com a pessoa do seu lado. Não, é o momento de você e Deus. Comece a orar. Comece a orar, comece a falar com Deus. Qual é a expectativa do teu coração para esse ano? Para a tua casa, para a tua família. Comece a orar. Comece a falar para Deus. Talvez, Deus, eu preciso de um renovo, Pai. Eu preciso de unção nova sobre a minha vida, Senhor amado. Comece a falar com Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me capacite, assim como aquele homem recebeu um machado novo, para trabalhar na tua obra, Deus. Comece a orar para Deus. Deus, prepara o meu coração para o ano da multiplicação. Prepara o meu coração para viver algo novo, Senhor. Eu preciso de uma unção nova. Comece a falar com Deus, meu irmão. Comece a quebrantar seu coração. Comece a orar pela tua casa. Ore pela tua família. Talvez você ore assim, mas minha família precisa viver algo novo do céu. Precisa haver um renovo, talvez, no meu casamento, na minha família. Talvez tem muitas dificuldades se levando. Eu preciso, ver um arranjo do céu em meu favor. Comece a falar para Deus. Deus, Ele quer te ouvir. Assim como Eliseu, ele via Elias como um pai. Eu te convido, comece a orar vendo Deus como um pai que quer te ouvir. Aleluia. Comece a pedir de um coração diferente. Você pode amaciar seu coração diante de Deus, dizendo, Pai, eu preciso de Ti esse ano. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ver algo novo lá na minha casa, no meu ministério, nos meus projetos, na minha célula. Eu quero viver algo novo. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Não abre os seus olhos. Aleluia. Fale com Ele. Fale com Ele. Há uma unção nesse lugar disponível. Aleluia. Você é como Eliseu, passando aquele rio dividido. O Senhor te trouxe aqui essa noite como um ato profético que Ele quer gerar na tua vida, que Ele quer gerar no teu ministério, na tua casa, na tua família. Mas faça como Eliseu, diga, Pai, eu quero viver algo novo. Eu quero experimentar algo novo na minha casa, na minha célula, nos meus projetos. Senhor, eu quero ver algo novo acontecendo do céu. Comece a falar com Ele com ousadia, com fé no seu coração. Fale. Comece a falar com Deus. Ele está te ouvindo nesse lugar. E a presença dEle, à medida que você ir falando, a presença dEle quer gerar confirmação hoje. Assim como em Betel, Deus confirmou algo na vida de Abraão. O Senhor quer confirmar algo hoje na tua vida. Comece a falar com Ele. Comece a orar nesse momento. Fale com Ele. O Senhor tem unção dobrada para você. Unção de avanço para você. Aleluias. Ore de todo o seu coração. Se você está aqui, você quer receber uma aceleração nova do céu na sua vida. Você está aqui. Talvez você perceba, eu estou como aquela curva.
Eu estou como aquela curva, talvez. Estou fazendo muita força. Parece que eu estou reduzindo demais a velocidade da minha vida. Se você se vê dessa forma, eu te convido, vem aqui à frente, que nós estaremos orando por unção dobrada, uma nova aceleração do céu, um novo fluir, uma nova graça, que você não vai fazer força não, mas você vai ver, sabe, o próprio Deus, aleluia, o próprio céu te impulsionando a viver algo novo. Te convido, você que está aqui, cara, e você tem essa certeza, você tem essa sede no coração, cara, eu quero viver uma aceleração nova do Espírito Santo na minha vida, um novo favor, uma nova graça na minha casa, na minha família, no meu ministério, aleluia, eu quero um renovo. Eu te convido, vem aqui à frente, você líder de célula que quer viver um renovo, não se envergonhe, vem aqui à frente, porque é o tempo oportuno, é você como Eliseu, sabe, passando o Rio Jordão. E o Senhor espera essa atitude de fé, essa atitude de fé de reconhecer, ou como aquele profeta, que lá no Rio Jordão, ele perdeu o machado, mas ele botou a mão na cabeça e disse: Senhor, Senhor, aleluia. Eu te convido, meu irmão, se mova até aqui, se você quer receber uma oração, receber uma unção nova sobre a sua vida, aleluia, céus abertos sobre você, céus abertos da graça e do favor de você sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre o seu ministério, aleluia. Sabe, Deus, Ele te trouxe até aqui para te revelar essa palavra no teu coração. Ele tem uma nova unção, aleluia. Sabe, Ele vai te dar sabedoria para resolver cada desafio que você tem enfrentado. Sabe, Ele vai te dar unção. A unção é a capacitação do céu para alinhar as coisas na tua casa, para alinhar o favor do céu na tua família, no relacionamento da tua família, nos projetos do teu coração, sabe? E o Senhor te trouxe aqui essa noite, aleluia, porque Ele vai derramar uma unção nova, e você vai ver assim como Eliseu, aleluia, a graça e o favor de Deus sendo derramada sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua célula. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Os obreiros, os discipuladores podem estar orando também. Comece a orar aí no seu lugar. Você que está no seu banco, comece a orar pela sua vida, comece a orar pela sua casa, pela sua família. E você que está aqui na frente, peça algo para Deus. Peça para Deus aquilo que você veio pedir, que Ele vai te ouvir. Ele está se movendo nesse lugar. Eu convido cada discipulador e obreiro a orar com ousadia. Orar com ousadia e fé. Pergunte para eles aquilo que eles vieram pedir aqui à frente. Eu convido cada discipulador e obreiro, pergunte para eles aquilo que eles vieram pedir. E orem com ousadia. Seja boca de Deus. Você que está aqui à frente, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque a unção dele está aqui. Peça ao Senhor, que a unção dele está aqui. Peça a Ele, como Eliseu pediu ao Pai. Pediu ao Pai: Pai, eu quero viver algo novo. Eu quero uma unção nova. Eu quero uma unção nova na minha célula. Eu quero um favor novo na minha casa, na minha família. Os líderes de célula também podem ajudar a orar aqui na frente. As líderes, mulheres, maridos podem ajudar a orar aqui na frente. Pode se mover junto. Pode mover junto. Você que é líder em treinamento, pode vir orar junto aqui na frente. Comece a orar. Comece a orar, aleluia. Como um coração de um filho que sabe e reconhece que Deus é Pai. Vem, vem, vem e peça ao Senhor algo novo. Peça a Deus algo novo. Peça ao Senhor para gerar algo novo na tua vida. Peça ao Senhor para gerar algo novo na tua vida. Peça a Deus para gerar algo novo na tua casa. Peça a Deus, aleluia, oh, aleluia. O Senhor ouve a tua oração nesse lugar. Ele se move nesse lugar, Ele se move nesse lugar, Ele se move nesse lugar. Você no seu banco, continue orando, continue orando, continue orando. Ore pela sua casa. Você que está na sua cadeira, ore para Deus abençoar a sua família, aleluia. O Senhor está soprando algo novo nesse lugar. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia,
Tem pessoas que não receberam oração ainda, líderes. Santo Espírito, Discipuladores, tem desce pessoas que não como receberam fogo. oração ainda. Santo Espírito, desce como O Senhor está fogo. soprando algo novo. Incendeia, O Senhor está soprando algo novo na tua vida. Aleluia! Santo Espírito, desce Você na como sua cadeira, fogo. põe a mão no seu coração. Santo Espírito, desce Põe a mão no seu coração e declare esse louvor. Declare sobre a sua vida. incendeia. Declare sobre a sua vida nesse lugar. Declare sobre a sua vida nesse lugar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Declare esse louvor de todo o seu coração, meu irmão. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare de todo o seu coração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Esse é o ambiente do céu nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Algo novo. Glórias a Deus. Sabe, meu irmão, eu digo pra você de forma profética. E faz meu coração arder. Foi Deus que te trouxe aqui essa noite, meu irmão. Foi o Senhor que te trouxe aqui essa noite. Talvez até aqui o Senhor venha alinhado a tua vida. Mas algo novo Ele vai fazer. Algo novo Ele fará na tua casa, no teu ministério, nessa igreja. Algo novo Ele vai fazer. Sabe, eu creio. Eu carrego comigo que aquela palavra que nós recebemos de 8 anos e 8 meses, ela ainda está por vir. Eu carrego comigo desde aquele dia que eu ouvi. Sabe, meus irmãos, o Senhor está alinhando a nossa vida, mas tenha certeza, você que veio aqui essa noite, o Senhor vai te conduzir a viver algo novo. Na sua casa, na sua cela, na sua família, nos seus projetos. O Senhor vai, Ele mesmo vai te impulsionar a experimentar algo novo do céu na sua vida, amém? Glórias a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus, amém? Exalte ao nome dEle, glorifica o nome dEle. Essa semana nossas celas serão diferentes, amém? Haverá uma unção dobrada na cela, amém? Glória a Deus. Pode se colocar no seu lugar rapidamente. Tem só 2 avisos rapidinho para fazer. Aleluia. Meus irmãos, dia 14 nós temos a Hype Sparks aqui nesse lugar. O que é a Hype Sparks? Glória a Deus. Hype Sparks nesse lugar é o nosso culto jovem. É que a gente faz aqui uma celebração com jovens da igreja para compartilhar a palavra. E de forma estratégica a gente tem lanche, tem X, tem prensado. Também tem videogame pro Pros Hype. Nós estamos jogando, se divertindo. Eu convido você que se sinta jovem, sabe, venha até aqui conosco, dia 14 às 8 horas aqui no prédio. Venha escutar uma palavra poderosa do céu. Venha comer um lanche conosco. E venha também se divertir, jogar um videogame, botar uma conversa fora, sabe? Eu não sou tão jovem assim não, né? Já estou com 31 anos, mas eu venho junto. Eu convido você, venha também nesse lugar, sabe, receber algo do céu sobre a sua vida, dia 14. Tá? E dia 22, também um ato evangelístico. O pastor falou que o mês de março era o mês de movimento, né? Teremos o Teatro Giovanni Si, que será poderoso. E nós, como Rede Jovem, a gente está realizando lá em Vale Verde um torneio de futebol. Pode botar a imagem aí para nós. Torneio de futebol evangelístico, com o intuito, claro, de se divertir, fazer novas amizades, mas também pregar a palavra de Deus naquele lugar. Está chegando o encontro com Deus em abril. Quem é que não foi no encontro com Deus, levanta a mão. Amém? Você tem a oportunidade, em abril temos um encontro com Deus. E nós, nesse evento, nesse torneio que a gente vai fazer, é uma forma evangelística de estarmos lá, nós cremos que nós vamos estar escrevendo pessoas para esse encontro com Deus, amém? Glória a Deus, e você também é nosso convidado para estar lá junto conosco, amém?